Olá, boa noite. Muito obrigada pela companhia. Agora são 7h10 e o número de mortes por causa da Covid-19 segue avançando em Goiás. Vamos ver aqui no telão como é que tá? Olha só. 880 mortes, 39.936 casos já foram confirmados, 88.967 casos são suspeitos, 40.852 casos já foram descartados e 10.773 pessoas já se recuperaram aí dessa doença. Vamos ver também como é que está a taxa de ocupação das UTIs aqui no estado, olha. A rede pública estadual já chegou a 83,24% de ocupação. Em Goiânia, a rede pública passou já do 87%. Na rede particular, em Goiânia também, já é quase 82% de ocupação. E na rede particular do interior, a taxa de ocupação já chegou a 90,4%. E Rio Verde, na região sudoeste do estado, atingiu uma triste marca. Já são 100 mortes por conta da Covid-19. Sobre esse assunto, vamos conversar com Arildo Palermo, que vai trazer mais informações para a gente, porque é um número que chama a atenção e também a taxa de ocupação hospitalar, né, Arildo? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Exatamente hoje, pouco mais de 3 meses depois de Rio Verde ter registrado a primeira morte por Covid-19, a cidade atinge aí a marca lamentável de 100 mortos pela doença. Esses números são do último boletim divulgado pela Prefeitura, que acompanha a evolução do coronavírus aqui na cidade. E segundo esses últimos números, são 7.301 casos confirmados e o número de recuperados também é bem expressivo. São 6.396 pessoas que já estão recuperadas em casa e se livraram do vírus. Nesse momento, são 53 pessoas que seguem internadas na cidade. E esse é um ponto importante de falar, porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI, por exemplo, na rede privada é de 100%, não tem mais leitos disponíveis. Já na rede pública, a taxa é de 40%. Lembrando, Rosane, como eu falei, esses números são do último boletim divulgado pela Prefeitura, mas eles devem ser atualizados aí nas próximas 2 horas, porque o boletim de segunda-feira ainda não foi divulgado. E mais um recado, Rosana, olha só, a gente está na principal avenida aqui de Rio Verde, Avenida Presidente Vargas, e o movimento deve ser bem calmo durante essa semana, porque as portas do comércio seguem fechadas e voltam a reabrir, então, a partir de segunda que vem, respeitando o escalonamento proposto pelo decreto estadual e também municipal. Rosane, com você no estúdio. Tá certo, Arildo, obrigada, viu? E mais 4 mortes pela Covid-19 foram confirmadas hoje à tarde em Anápolis. E já não há mais leitos de UTI disponíveis no Hospital de Urgências da cidade, que é referência para toda a região central de Goiás. Anápolis está em risco moderado para a contaminação do novo coronavírus. 1.883 pessoas já confirmaram o contágio pela Covid-19 e subiu para 41 o número de mortes pela doença. Nós estamos numa fase crescente de casos confirmados em Anápolis. Nós temos feito o nosso papel e essa mão dupla, né, tem que ter o bom senso da população. Então não adianta a Prefeitura fazer todo o esforço e a população também não ter a sua responsabilidade. No hospital que é referência para a região, o UANA, não há mais leitos de UTI disponíveis. A Prefeitura ampliou o número de vagas de enfermarias. Na unidade de saúde do bairro Leblon, são 35 leitos para casos considerados moderados. E aqui no Centro de Internação Norma Pizzari, 10 novos leitos foram disponibilizados. E a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que até o fim dessa semana, Anápolis possa contar com 80 leitos de UTI exclusivos para o município. Com essa capacidade de atendimento, o município planeja voltar à classificação de risco leve para a contaminação da doença. À medida que se tem leitos de UTI disponibilizados à população, essa matriz muda. Então, ela passa a leve porque houve ampliação dos leitos. Mas se os leitos começarem a ter a sua taxa de ocupação que ofereça risco, dentro da matriz de risco, ela passará a moderado de novo ou até mesmo para um cenário mais grave. Um acidente em cima de um viaduto na divisa entre Goiás e o Distrito Federal deixou o trânsito na BR-040 complicado durante quase todo o dia de hoje. Vamos ao vivo, então, até Lusiânia conversar com Danilo Moreira, porque o fluxo aí de veículos já voltou ao normal. Danilo, boa noite para você.
Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o trânsito já foi liberado no trecho onde aconteceu esse acidente. Esse caminhão tombou em cima do viaduto, como você bem disse, no início da tarde de hoje. A Polícia Rodoviária Federal ainda tenta entender como esse acidente aconteceu, já que o caminhão não apresentou falhas mecânicas e o motorista não estava embriagado. Mas as consequências desse acidente foram grandes, viu, Rosane? Uma delas foi justamente no trânsito, porque como o caminhão tombou em cima, a carga acabou atingindo a BR-040 e parte da via precisou ser interditada para que a concessionária pudesse fazer a limpeza. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas o ajudante do motorista teve ferimentos leves. Nesse momento, Rosane, o trânsito aqui é intenso para quem vem de Brasília, nas cidades de Valparaíso e Lusiânia também. Mas, segundo a concessionária, nenhum acidente foi registrado nesse momento. Então, muita atenção para voltar para casa, porque o trânsito aqui segue intenso, mas sem nenhum acidente aqui na BR-040. Rosane, é com você. Tá certo, Danilo. Gente, que sorte, né? A carga não ter caído nos carros que passavam lá de baixo. Muito obrigada pelas informações. Olha, mais de 70 cabeças de gado foram roubadas de uma fazenda que fica entre Itumbiara e Bom Jesus, no sul do estado. O dono dos animais foi baleado pelos assaltantes e o Jonathan Moreira já está aqui para trazer mais informações para a gente. Boa noite, Jonathan. Bem, para todo mundo que está acompanhando a gente, Rosane, esse roubo destas 72 cabeças de gado aconteceu em uma fazenda que fica aqui entre Itumbiara e o município de Bom Jesus. De acordo com a Polícia Civil, o roubo teria acontecido no momento em que o produtor rural se preparava ali para ordenhar, para tirar o leite desses animais. 2 homens chegaram, renderam esse produtor rural, depois amarraram e trancaram ele em um cômodo ali da casa. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 3 caminhões foram usados para embarcar esse gado. A Polícia Civil vai investigar esse caso e trabalha com a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Os homens fugiram e esse produtor rural, foi socorrido por uma equipe do SAMU. Nós tentamos atualizar o estado de saúde dele, Rosane, mas infelizmente nós não tivemos resposta. Nós vamos seguir acompanhando daqui, qualquer novidade, eu volto a falar com você, Rosane. Tá certo, obrigada, Jonathan. E veja a seguir, novo decreto estadual autoriza a reabertura de quase tudo. Na região da 44, hoje foi dia de limpeza para retomar as atividades. E o homem que matou o sobrinho e o cunhado está preso e vai responder por homicídio qualificado. Agora são 7h18, daqui a pouquinho a gente está de volta. Agora são 7h19, o Jornal Anhanguera está de volta. E olha, no dia em que o decreto de situação de emergência na saúde pública do estado completou 4 meses, o governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia autorizaram a reabertura de quase tudo. O comércio não essencial volta a funcionar a partir de amanhã. Todas as atividades vão ter que seguir regras de prevenção à Covid-19. Nem o governo, nem a prefeitura descartaram a possibilidade de um novo fechamento se a pandemia agravar. O novo decreto foi assinado pelo governador Ronaldo Caiado durante uma coletiva de imprensa. Foram liberados o comércio em geral, eventos esportivos sem público, academias poliesportivas, bares e restaurantes e as atividades religiosas, como cultos e missas, com 30% da capacidade. Tudo que foi autorizado deve respeitar os protocolos de segurança específicos de cada atividade. Continuam suspensos todos os eventos públicos e privados de qualquer natureza, desde que presenciais, como shows, boates, salões de festas e de jogos, cinemas, teatros e casas de espetáculo, as aulas presenciais nas escolas públicas e particulares e as atividades de clubes recreativos e parques aquáticos. Com o novo decreto assinado nesta segunda-feira pelo governador Ronaldo Caiado, fica suspensa aquela regra de fechar o comércio por 14 dias e abrir por 14 dias. A intenção é que o comércio continue de portas abertas se os índices de contaminação e mortes pelo novo coronavírus não aumentarem. Apesar de autorizar a reabertura, o governo afirma que a taxa de isolamento social, que na última sexta-feira ficou em apenas 36,5% no estado, continua sendo importante. O distanciamento social, ele não deixa de ser importante, mas ele não é mais objeto
de normativas, ele é objeto de responsabilidade social. Nós estamos dando aquilo que deve ser dado ao empresário, a oportunidade. Agora, não podem também levar para uma situação onde haja um desrespeito aos protocolos e, como tal, uma contaminação exagerada das pessoas. Nós temos um número limitado, não podemos achar que toda a demanda ela será 100% assistida, porque nós não temos a mão de obra. O governador anunciou também que os pacientes da Covid-19 serão monitorados com a ajuda de um aplicativo e que 78 cidades serão escolhidas para fazer a testagem da população. Esse aplicativo que foi doado ao governo do estado, ele terá, no momento em que nós tivermos essas pessoas já indo aos postos, fazendo o exame, sendo diagnosticadas, aí elas já passarão a ter um rastreamento muito mais, vamos dizer, sensível a sabermos se ele realmente está fazendo isolamento, com quem ele se aproximou. A Prefeitura de Goiânia vai seguir o decreto do Estado. O documento assinado pelo prefeito Iris Rezende também libera, a partir do dia 21 de julho, próxima segunda-feira, o funcionamento das feiras especiais e a abertura do Mercado Popular do centro da capital e o Mercado Aberto da Avenida Paranaíba. O uso de máscara para sair de casa continua sendo obrigatório na capital. O município disse que a fiscalização nos comércios será mais intensa. A multa para os estabelecimentos que desrespeitarem as regras passa de R$ 4.700. Nós estamos preparados, mas além da fiscalização, nós precisamos contar que os empresários, que o cidadão também sejam um fiscal. A secretária de Saúde de Goiânia prometeu criar mais leitos nos hospitais destinados a paciente com a Covid-19 nas próximas semanas. Nós estamos com 356 leitos somente dedicados a coronavírus. Destes, 156 são exclusivos de UTI. Temos previsão para as próximas semanas de mais 140 leitos de UTI. O prefeito Iris Rezende retirou a máscara ao falar sobre o novo decreto. Eu acho que a distância que houve encontro aqui das pessoas presentes me permite falar sem a máscara, que com a máscara a voz nunca é normal. Ele não descartou a possibilidade de voltar a fechar o comércio, caso a doença se espalhe ainda mais rápido. Não teremos dificuldade em modificar itens desse decreto, caso a aplicação do mesmo possa nos mostrar que tenha cometido excessos ou que tenha ocorrido falhas. Agora deixa eu conversar com a Ludmila Rodrigues, porque para reabrir amanhã 44 tem várias regras específicas, né, Ludmila? Boa noite para você. Boa noite, Rosane, a todos que nos acompanham. Sim, a Prefeitura Municipal de Goiânia criou regras específicas para 44, como, por exemplo, o horário de funcionamento. Pessoal, as lojas vão abrir às 9 da manhã e vão fechar às 5 horas da tarde. Além disso, olha só, algumas obrigações. Os lojistas devem lavar e desinfectar as ruas, pintar os meios-fios. Haverá apenas 2 funcionários por loja, respeitando o distanciamento de 2 metros um do outro. Além disso, deve ser disponibilizado álcool 70%. É necessário também a contratação de médico infectologista para avaliar a situação ali dia a dia do local. Distribuir máscaras para os lojistas e funcionários. Além disso, informar essas medidas que estão sendo tomadas à Prefeitura através de um relatório. Está proibido também o estacionamento e a circulação de veículos ali na região. Vocês não vão poder mais estacionar ali na região, justamente para ter espaço para que os pedestres caminhem com distanciamento. E estão proibidas também as caravanas, os grupos de compras e excursões vindos aí em grande quantidade de outros estados. Só lembrando que essa preparação
para a abertura amanhã. Foi de muito trabalho hoje aqui em Goiânia. Os lojistas fizeram uma sanitização, o que é isso? Uma higienização das ruas, das calçadas, das fachadas, isso tudo do lado externo da loja, e do lado interno ficou por conta dos comerciantes. Agora, não é só a região da 44 também. Muita gente vem aí do interior do estado aqui para a nossa capital para fazer compras naquelas feiras especiais, né? Feira Hippie, Feira da Lua, Feira do Sol, Feira do Cerrado. Elas também estão autorizadas a abrir a partir do dia 21 de julho, seguindo, claro, também normas de segurança, como o distanciamento das barracas de 2 metros entre uma barraca e outra, e aquele corredor de acesso, Rosane, com uma largura ali de pelo menos 3 metros. Tá certo. Ludmila, obrigada pelas informações. E olha, depois de 2 semanas sem atendimentos, as agências do VaptVupt voltam a funcionar amanhã. Quem tem os detalhes pra gente é a Aline Braga. Oi, Aline, boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você e para todos que estão acompanhando a gente. Pois é, depois de 14 dias fechadas, as agências do VaptVupt começam a funcionar amanhã, mas somente para os atendimentos que já foram agendados com antecedência. Portanto, se você de casa tem alguma situação que precisa ser agendada, não precisa ir até a agência do VaptVupt amanhã, porque você não vai ser atendido. Novos atendimentos, novos agendamentos só vão ser possíveis a partir de quinta-feira. Vale lembrar que no VaptVupt você resolve situações relativas ao IPASGO, DETRAN, Saneago, Cine e também pode requisitar a carteira de identidade. Esses agendamentos só podem ser feitos exclusivamente pela internet. Anote o endereço www.vaptvupt.go.gov.br. As agências reabrem amanhã, menos em 3 cidades do interior do estado: Rio Verde, Quirinópolis e Jataí, viu, Rosane? Eu volto com você. Obrigada, Aline. E olha, o homem que atropelou o cunhado e esfaqueou até a morte o sobrinho em Rio Verde está preso e vai responder por homicídio qualificado. Toda a ação criminosa foi registrada na porta da casa da família. Um desentendimento entre familiares deixou 2 mortos no setor Morada do Sol, em Rio Verde. Jacob Paes Oliveira, de 65 anos, e Jacob Paes Oliveira Júnior, de 25, morreram na frente de casa. O crime teria acontecido depois que o autor furou os 4 pneus da caminhonete da família. Aí pai e filho saíram para a rua e a briga começou. Nessas imagens, gravadas por um vizinho da família, é possível ver quando o homem joga o carro para cima de pai e filho. Depois, dá para ver que ele parte para cima do jovem de 25 anos, armado com uma faca, e começa a aplicar os golpes. O jovem fica caído no local. O principal suspeito pelo crime é Robson Rosa Rezende, que é cunhado de uma das vítimas e tio da outra. A Hélia é irmã do suspeito e não consegue entender. E ele já tinha ameaçado outras vezes. Ele chegou a ameaçar eu, ameaçar minha filha de 9 anos e meu filho de 11 anos. Ele é meu irmão, é meu sangue, mas eu quero que ele pague. Meu sobrinho faltava menos de um ano e meio para formar para médica. A noiva dele, ontem nós ficamos sabendo que ela estava grávida. O principal suspeito pelo crime está preso desde a noite de sábado. Hoje, o juiz de plantão converteu a prisão em flagrante para a prisão preventiva do suspeito. Ele responde por homicídio qualificado e pode pegar até 40 anos de prisão. Com a prisão preventiva decretada, Robson Rosa Rezende deve ficar detido na casa de prisão provisória de Rio Verde por tempo indeterminado. Em conversa ainda informal com familiares, apurou-se que esse indivíduo não tinha uma ocupação fixa, não estava trabalhando, estava exigindo dos familiares dinheiro. E o estopim da confusão teria sido um imóvel que está em fase de inventário, portanto não pode ser vendido, e ele exigindo a parte dele dessa herança. Ele destruiu uma família e eu quero que ele fique preso por muitos e muitos anos. Mais um caso de agressão a idoso. Em Anápolis, uma mulher de 78 anos foi agredida dentro de casa pela própria irmã. Liz Mendes, já se sabe o motivo dessa agressão? Boa noite para você.
Boa noite, Rosane, para você e para todos. Olha, de acordo com os policiais que atenderam essa ocorrência, foi por conta de bebedeira, viu? As irmãs discutiram e aí, como a irmã mais nova, de 59 anos, estava embriagada, não aceitou o que a outra falou e acabou agredindo a idosa com várias pancadas, né? Ela bateu bastante em várias partes do corpo da idosa e deixou vários hematomas. Quando a polícia chegou até a casa das duas, a irmã mais nova não só assumiu a agressão, como também confirmou para os policiais que isso já aconteceu outras vezes. Então elas foram levadas para a delegacia e lá a idosa foi encaminhada para fazer um exame de corpo de delito. O laudo apontou agressão, lesão corporal grave. Então não coube fiança para a irmã mais nova, que foi levada para o presídio. A Polícia Civil agora assume as investigações e vai ouvir testemunhas para poder aí elucidar esse caso. Rosane. Obrigada, Liz. E médicos denunciam que estão sendo agredidos em unidades de saúde de Goiânia. Nesse fim de semana, um paciente invadiu uma sala e agrediu um médico. Cenas que quem trabalha no CAIS diz que são muito comuns. Trabalho em urgência e emergência e todos os dias nós médicos sofremos algum tipo de agressão. A maioria das vezes verbal, mas também física. E nós trabalhamos com medo, porque falta segurança. Muitas vezes eles ficam agressivos, já presenciei várias vezes paciente tacando cadeira em vigia, tentando agredir colega, a gente se sentia acuado. Os relatos de agressão e ameaça são de profissionais da saúde que atuam em CAIS de Goiânia. Neste fim de semana, uma cena assustou quem estava no CAIS do bairro Goiá. Vídeos mostram uma mulher invadindo a sala onde o médico entubava um paciente e partindo para a agressão. O marido dela, de camiseta escura, também tenta agredir o médico, mas é contido por outras pessoas que esperavam atendimento. O pescoço do profissional ficou cheio de marcas. Segundo a Secretaria de Saúde e a advogada do médico, a mulher foi classificada como grau baixo de risco e por isso teria de esperar, mas acabou perdendo a paciência. Ela entrou e exigiu que fosse atendida. No momento, o meu cliente estava entubando, ele estava em processo de intubação de uma vítima que estava prestes a morrer. O médico, que prefere não ser identificado, já tinha pedido demissão por conta de outras agressões no mesmo CAIS e cumpria aviso de 30 dias para encerrar o contrato. Em áudios enviados por WhatsApp, funcionários do CAIS mostram que estão assustados. Essa já é a quarta vez que o paciente agride o mesmo médico. Já estamos sem segurança nenhuma no CAIS para trabalhar, sem proteção nenhuma. Por conta do medo e de situações parecidas, pelo menos outros 20 médicos que também preferiram não ser identificados disseram para nossa equipe que vão pedir o descredenciamento da prefeitura. Ou seja, não vão mais atender nas unidades municipais de saúde se as várias reivindicações que fizeram não forem atendidas. Entre os pedidos estão o policiamento nas unidades durante todo o horário de funcionamento, uma escala de médicos completa para não sobrecarregar os que estão atuando e dar mais agilidade aos atendimentos e o pagamento de um auxílio insalubridade, além do fornecimento de medicamentos e insumos necessários e o aumento de exames oferecidos nas unidades. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não recebeu a lista de reivindicações dos profissionais. Mas, assim que tivermos conhecimentos, daremos resposta a essas reivindicações e, com certeza, a Secretaria de Saúde vai procurar atender dentro daquilo que for viável, dentro daquilo que for permitido, dentro da lei, nós vamos sim atender as reivindicações dos profissionais. Para o Sindicato dos Médicos de Goiás, esse tipo de comportamento agressivo precisa mudar. A gente vem a público pedir. Nós estamos no fronte, nós estamos cansados, nós estamos expostos e expondo as nossas famílias ao vírus. Nos preserve, nos ajude. Todas as unidades nossas, é previsto que elas tenham a assistência da Guarda Municipal. Entretanto, existem dificuldades junto à Guarda Municipal pelo número de efetivos e pelo número de ações que se multiplicaram nesse período de pandemia. A gente pede, inclusive, para que a população não faça isso. Se a gente perde esses profissionais, quem vai ficar mais desfavorecido é a própria população.
E em Jataí, a Polícia Militar registrou mais de 120 ocorrências com apreensão de sons desde o começo da pandemia e da proibição de festas em casa. O corredor do Fórum do município está tomado de aparelhos, por isso o Bruno vem chegando, porque só nesse fim de semana foram várias apreensões, né, Bruno? Boa noite para você. Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Só nesse final de semana aqui em Jataí, de sexta a domingo, foram 10 apreensões de aparelhos de som de sexta-feira a domingo em residências aqui da cidade. Para se ter uma ideia, segundo a Polícia Militar, só nos últimos 3 meses foi registrado um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, por dia aqui na cidade. Isso equivale a quase 15% do que foi registrado em todo o estado nesse mesmo período. São apreensões que não tem dia nem hora para acontecer. Inclusive, é no final de semana que cresce o número de ocorrências, de denúncias no 190. Conversei hoje cedo com o aspirante Márcio Cajão. Ele me contou que antes das apreensões, de chegar a apreender esses eletrônicos, eles passam orientações educativas para a pessoa que foi denunciada, mas mesmo assim, nem sempre isso é seguido. O resultado é esse, Salas do batalhão e corredores do fórum, como a gente pode ver nas imagens, lotados de aparelhos de som. Rosane, volto com você. Tá certo, Bruno, obrigada pelas informações. 3 pessoas morreram num acidente grave perto de Hidrolândia. Foi na GO 319, saída para Nova Fátima. O motorista do caminhão perdeu o controle e capotou na região conhecida como Curva dos Bambus. O corpo de bombeiros foi chamado e o helicóptero teve que pousar na rodovia. O trânsito na GO 319 ficou lento nessa tarde por causa do resgate. A causa do acidente ainda vai ser investigada. E a Central Única das Favelas, CUFA, entregou cerca de 1.000 kits de proteção ao Covid-19 em Rio Verde, no sudoeste do estado. E é essa a nossa imagem do dia. Olha só que bacana. Os kits eram compostos por máscaras e álcool gel. A ação foi toda voltada para os profissionais que trabalham com entregas e foi realizada lá no estacionamento do estádio Mozart Veloso do Carmo. 7h38 agora, a gente fica por aqui. Uma boa noite para você, um beijo e um cheiro para vocês. Espero vocês amanhã no Jornal Anhanguera, primeira edição. A gente encerra hoje com imagens de Jataí. Tchau, tchau.